pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão, o seu programa de informação, reflexão e debate de ideias. Estamos ao vivo aqui pela TV Câmara São José do Rio Preto e você pode participar com a gente enviando sua sugestão, sua crítica, sua opinião, sua pergunta para os nossos canais diretos. Temos aí o nosso WhatsApp, anote aí o número 991637905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766. E também o nosso e-mail, gama@riopreto.sp.leg.br. Lembrando que estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, que é onde Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você acompanha nosso programa em tempo real. Aproveita, deixa o seu joinha, curta e compartilhe nossas páginas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado, que é aí festejado neste 8 de março, terça-feira. Vamos falar também das sessões desta terça-feira, dia 8. Bom, mas como eu disse, vamos falar aí da Semana Internacional da Mulher, né, que é comemorado ao longo dessa semana. E para falar sobre esse assunto, refletir sobre esse tema tão importante, recebemos aqui em nosso estúdio a vereadora Karina Caroline, que desempenha um forte trabalho nessa temática, e recebemos também a assistente social do Judiciário, a Sueli Aparecida Lopes, que atua tanto na vara da infância e adolescência e também na vara da violência contra a mulher. Estamos também à espera aí da secretária da Mulher, a Maria Cristina de Godoy Augusto, está a caminho, teve um probleminha aí no trânsito. Bom, eu agradeço a vereadora Karina, a Sueli por participar aqui com a gente e já passo a palavra para a vereadora. O que nós temos a comemorar nesse 8 de março, vereadora, se é que temos alguma coisa, né, diante de tantas informações, né, tantas notícias de violência, de abuso contra as mulheres. Obrigado, viu? Olá, Gama, a todos que acompanham, né, pelas redes sociais, pela TV. E nós temos sim que comemorar, temos que ter momentos de reflexão, né? Enfim, a mulher ela tem alcançado cada vez mais espaços de poder, tem se colocado em cargos importantes, né, que antes eram ocupados por homens. E esse tema ele tem que ser cada vez mais discutido de maneira que, como sociedade, a gente venha respeitar e dar espaço às mulheres e com todo respeito. Sabemos que nós tivemos momentos, né, notícias tão tristes, né, no mês que a gente fala tanto da mulher, que empodera tanta mulher, e fomos surpreendidos por comportamentos machistas que tem que ser cada vez mais combatido, né, Sueli? Esse pensamento machista, aonde ele diminui a mulher, trata a mulher como se fosse um objeto e não como uma pessoa que merece respeito, que merece toda sorte de, como se diz, de ampliação de respeito, né, para essa mulher. E essa semana vai ser muito especial para nós aqui. Vamos estar conversando com pessoas que trabalham diretamente com a mulher, que trabalha diretamente em prevenção, né? A Sueli é uma mulher muito querida, guerreira, que tem um trabalho espetacular e nós temos muito que ouvir ela hoje. Legal, daqui a pouquinho a gente vai ouvir a Sueli. Acho que a senhora estava se referindo à questão do deputado lá, o Mamãe Falei Demais, que subjugou, disse que foi para a Ucrânia combater como é que pode, gente, uma pessoa, um parlamentar de uma nação tão importante que é o Brasil, sair do nosso país para prestar um desserviço, né? Porque o que ele deveria ter comentado era do sofrimento das pessoas, né? Que perderam tudo, que estão deixando suas casas, sua dignidade, sua pátria. E ele falar um pensamento machista, grosseiro, quer dizer, ele perdeu de ter ficado calado. Não é verdade, Sueli? Olha que situação que ele expôs essas mulheres ucranianas, refugiadas, situação de guerra. Então, eu lamento, eu repudio a fala desse deputado e que ele tenha o senso de não ir às urnas mais, porque ele não representa o Estado do Brasil. Sem dúvida. Deixa eu passar a palavra para a Sueli. A Sueli é assistente social, atua no Judiciário, ela atua tanto na vara da infância e adolescência e também
na vara da mulher, que recentemente criada aí. E eu queria primeiro que a Sueli falasse um pouquinho como é esse trabalho, como tem sido esse trabalho na vara, que era o anexo, agora temos uma vara, né, da violência contra a mulher. Sueli, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Nós trabalhamos no Tribunal de Justiça, na comarca de São José do Rio Preto, com culturas do diálogo. Nós temos um núcleo de práticas restaurativas, que está sob o comando do Dr. Evandro Pelarim, e esse núcleo de práticas abraçou a causa aí da violência doméstica. Neste momento, a gente está se dedicando aos grupos reflexivos com homens autores de violência doméstica. Infelizmente, o número é grande. Nós temos entre 100 e 150 medidas protetivas ao mês. Então, nós vamos trabalhar com uma média de 120 homens ao mês. Neste momento de início de trabalho, reinício de 2022, nós teremos grupos para atender 60 homens, podendo chegar a 120. E a ideia, o objetivo é a prevenção da violência, né? Evitar a reincidência e prevenir a violência contra a mulher, em consequência contra os filhos, contra o próprio homem, contra a sociedade. Nós desenvolvemos esse trabalho em parceria. Dentre os nossos parceiros, nós temos as faculdades, que é a UNORP, UNIRP, Unilago, a Comissão Diocesana de Justiça e Paz de São José do Rio Preto e a própria Secretaria da Mulher, a Karina, que sempre está conosco também. É um trabalho do Judiciário em parceria com a comunidade e as universidades. Sueli, como que é esse trabalho reflexivo, restaurativo que a senhora citou? São palestras, são cursos? E outra, é uma alternativa a mandar o sujeito para a prisão e aí assim talvez acabar de vez com a família, né? Sim. A lei traz que, dentre as medidas protetivas, o juiz pode aplicar a obrigatoriedade desses homens participarem de grupos reflexivos. Nessa obrigatoriedade, agora com o doutor Alceu, que se tornou vara especializada, ele está encaminhando todos os homens para o nosso setor. É feita uma triagem, nosso objetivo é atender o homem que faz a violência doméstica, né? Mais precisamente, não aqueles que estão com latrocínio, homicídio, isso não cabe a nós, sim a violência doméstica. E a gente trabalha a reflexão. Tem um grupo que inicia hoje, em parceria com o Ciclo de Mutação, que é a doutora Tina Zampierre, que é uma psicóloga que vai trabalhar na psicoterapia. E o outro grupo, com parceria com esses lugares que eu falei, a gente não vai trabalhar no regime de palestra, mas sim de dinâmicas, de vivências. A gente segue nesse trabalho um guia nacional que orienta os grupos reflexivos. Ele é recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça e São José do Rio Preto já está aplicando. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também, uma coisa que a vereadora sempre fala, que quando a gente fala violência, a gente já pensa logo a agressão, mas a agressão é a última etapa desse processo de violência. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. Infelizmente, como né, a mulher Karina? pode já identificar de cara assim que ela está sendo alvo, porque às vezes fala, não, ele é só ciumento, meu marido, ele é bravo, mas ela já está ali num processo de violência doméstica. Eu agradeço a tua pergunta. Nós temos o chamado ciclo da violência, que ele inicia com o amor, com a paixão, com as flores, com o chocolate, né? Nesse relacionamento, começa a uma discussão, a não querer que use o batom, o esmalte vermelho, a saia curta. Dessas discussões simples, bobas, daí a gente já vai por tapa, por empurrão, não deixar sair de casa, não deixar usar celular, até chegar numa coisa mais grave. A lei traz 5 tipos de violência. Ela traz a física, que é a mais comum, a sexual, que muitas mulheres nem identificam como sendo, porque parece que é uma obrigação, mas ela existe, a sexual, a patrimonial, a moral, e agora nós temos também a perseguição, né, que está tendo muitos casos de perseguição por rede social e tudo mais. O que a gente tem observado no judiciário é que não tem idade para isso. Agora, nós estamos no início de mês de março, nós já tivemos
acho que 3 casos de adolescentes que estão praticando violência psicológica e moral com suas namoradas. Dentro do nosso atendimento com homens, nós temos desde o adolescente, que não vem para esse grupo reflexivo, como, por exemplo, na sexta-feira eu entrevistei um senhor, autor de violência sexual e física, de 82 anos. Então, a gente não tem idade nem classe social. É complicado. Isso aí entra naquilo que nós falamos do relacionamento abusivo, né? Primeiro, a mulher ela tem que identificar esse tipo de violência já no início, né? Com o tratamento que ela recebe. No começo é amor, né? E o que a gente tem visto que o mundo do adolescente está sendo invadido por esse tipo de relacionamento abusivo. E isso também me preocupa. É uma coisa que nós temos que já começar a trabalhar na prevenção, de maneira que não surja esses adolescentes que eles continuem sendo agressores, casam e começam até agredir fisicamente essa moça, né? Então, esse assunto, Sueli, eu acho que é de extrema importância. A gente está trazendo à tona, porque já é uma preocupação minha. Até em 2019, eu estava me preparando para fazer palestras nas escolas para falar sobre o relacionamento abusivo já na fase da adolescência, porque eles começam a se relacionar ali, né? Que começa a ter o primeiro namorado, e tanto os rapazes como as moças, elas têm que ser orientadas. E quando identificar, já procurar ajuda. Eu fiquei assim, eu sabia que já existia, já tenho ouvido reclamações, pessoas procuram, falam, vereadora, como é que faz? Olha, minha filha está tendo um relacionamento abusivo, como ajudar, onde levar para ajudar. E é a partir deste momento que a gente começa a criar discussões, né? E assim criar políticas públicas através já desses relatos e ajudar esses adolescentes que estão começando a vida afetiva, né? E eu acho que o poder público também tem que se posicionar a respeito disso. Eu já parabenizo o trabalho que vocês já realizam e vamos estar, né, ampliando cada vez mais esse serviço para que as pessoas que não chegam com medidas já, né, já julgadas, mas que vêm na prevenção, fazer um trabalho de prevenção. Sobre essa questão do ciclo da violência, tem até uma série, chama Bom Dia Verônica, com a Camila Morgado e o Moscovitz, que mostra bem esse início da violência até se transformar em violência mesmo. Começa com a instalação de câmeras na casa para vigiar a mulher, depois monitorar o telefone, até que ele tira o celular dela, proíbe contato com a família e todo mundo acha que está tudo bem, mas a moça vive ali uma prisão domiciliar. Acontece isso, né, na vida real? Tem também um curta disponível no YouTube, que é Alice. Traz muito isso. Acontece muito mais do que a gente imagina. Porque na hora que o homem ele perde o controle, faz uma coisa mais grave, em seguida ele se arrepende, entre aspas. Se arrepende, aí pede volta, desculpa ali, chora, né? Volta àquela primeira fase do amor, me perdoa, não fiz por querer, te amo. Ele pode procurar ajuda terapêutica, ele pode falar que mudou de vida, e aí se repete, por isso o ciclo. E quando ele volta com os amores, depois começa esse ciclo de novo e cada vez vai ser mais violento. As estatísticas mostram isso. Cada vez é mais violento. Pode ver que, infelizmente, a maioria das mortes de mulheres por seus companheiros, quando você vai verificar, já tinha uma história de violência lá atrás. Muitas vezes já tem até a medida protetiva e que acaba não resultando exatamente, em nada, né? Exatamente. Por mais que a gente consiga, que a gente tente trabalhar nisso, algumas coisas a gente não consegue evitar, né? E, infelizmente, tem. Sim, vai piorando. Tá. Vereadora, como é que está o trabalho da senhora nas escolas? Acho que ficou um pouco prejudicado em decorrência da pandemia, né? Agora a senhora pretende retomar. Como é que está isso? Olha, Alexandre, eu acho muito importante estarmos nas escolas, porque é ali que inicia a educação, né? Eles estão ali para aprender.
E assim como eu trabalho a questão da violência, da prevenção do abuso sexual da criança e adolescente, eu também estava com um projeto para falar, Cris, sobre o relacionamento abusivo com os adolescentes, entre eles, né, que tem aumentado cada vez mais. E a pandemia é um reflexo de tudo isso. Infelizmente, alguns projetos, né, vários projetos foram paralisados, né, Sueli, por conta da falta, né, de acesso presencial a essas pessoas, mas é um projeto, Gama, que eu quero retomar. Graças a Deus, as escolas já estão à atividade, né? E a gente está trabalhando esse negócio de prevenir, prevenção, levar o conhecimento, fazer com que eles entendam, conheçam o ciclo de violência, né? E que procure ajuda, identifique que está errado, que está tendo esse comportamento abusivo e eles possam se interessar para as políticas públicas que estão à disposição e assim se tornarem pessoas melhores, ter relacionamentos melhores. Porque quando uma mulher sofre violência ou a namorada, o último caso é que, assim, que seja preso, que seja afastado, porque existe um amor, existe o sentimento ali. Então, para que esse sentimento não seja de destruição, né, ele possa ser tratado e essa pessoa possa voltar a ter uma vida agradável diante daquela que ela escolheu para estar do seu lado. Bacana. Bom, agora sim a gente já está com a secretária da Mulher, a Maria Cristina de Godoy Augusto. Agradeço, viu, secretária, a presença da senhora. Então, já passo a palavra para a senhora falar um pouquinho dessa semana, as atividades que o município vai desenvolver e também os serviços oferecidos pelo município para essas mulheres em situação de violência. Bom dia a todas, minhas companheiras e minhas amigas. Eu queria, assim, falar um ponto muito importante que eu acho que a Karina falou, que é esse relacionamento abusivo. O agressor, ele, quando começa um relacionamento, é um relacionamento normal, de muito amor, muito carinho. Só que a mulher, por que a gente fala que a mulher ela tem que entender essa situação de violência? Porque é o seguinte, ele vai dando dica. Esse agressor, conforme vai passando esse namoro, ele vai dando dica. Ele vai controlando ela em tudo, controlando o celular, onde você foi, você demorou. Ele vai mostrando isso. E a pessoa, a mulher, ela fala assim, nossa, ele me ama, ele tem muitos ciúmes de mim. Aí, o que ele vai fazendo? Ele vai controlando de tal maneira essa mulher que ela vai perdendo a sua própria identidade. E ele vai afastando ela do convívio de amigos, das famílias. E essa mulher, ela vai ficando tão assim, inclusa, que ela perde até a noção de que ela tem que pedir ajuda, ela fica perdida, na verdade. Ela fica, na verdade, quando a mulher está com esse relacionamento abusivo, ela, sabe aquela história de pisar em ovos? Ela tem medo, não vou fazer isso, senão ele vai ficar bravo. Não vou fazer, ele vai desconfiar. E ela começa a se culpar, não, eu não vou fazer isso, eu vou abrir mão de sair, de visitar minha família, de não demorar. Se ela sai um pouquinho, demora, ela já fica preocupada. Então, ela tem que entender que esse relacionamento é nocivo, não é bom. Porque aí começa as agressões verbais, depois as agressões físicas. Aí ele pede desculpa, ele não vai fazer mais isso, que ele ama demais. E essa mulher vai ficando nessa situação, até que tem um ponto que ela não aguenta. E é onde acontece o que não deveria acontecer. Geralmente, as mulheres procuram o serviço naquela violência, na fase mais aguda. Então, a gente tem que orientar essas mulheres, porque quando a gente está envolvido com uma pessoa, a gente não consegue enxergar. Então, é aí que a gente oferece, na nossa secretaria, tem o CRAM, que é um espaço, que é o Centro de Referência e Atendimento às Mulheres, que é um espaço de acolhida, de escuta, de orientações para aquela mulher e aquela família que vive em situação de violência. E qual é o serviço que a gente presta? Um serviço de orientação, de acolhimento social, psicológico, jurídico, para que aquelas mulheres elas se fortaleçam e se empoderem para que ela
ela corta o ciclo dessa violência que ela vive e ela seja protagonista da sua própria história. Então, é muito importante a mulher procurar o nosso serviço. Se ela percebe que aquele companheiro, ele está passando dos limites, ela vai lá, senta, vai ter esse atendimento para ela entender esse relacionamento. Abrir o olho dela, né? Abrir o olho, é isso que a gente quer. A gente quer uma prevenção. E nós temos isso no nosso município. Tem algum perfil, Sueli, a própria secretária, algum perfil desse homem agressor ou não? É de todo tipo, todo jeito? Tem histórico de uso de drogas, de bebida? Ou eu não identifico. Nós estamos agora aplicando um questionário que a ideia é verificar se tem, na história, se na maioria desses homens a história tem violência. Porque lá a secretária fica com as mulheres, nós ficamos com os homens autores de violência. Como eu falei, nós temos desde adolescente até idoso com mais de 80 anos. Nós temos desde morador de rua até empresários famosos. Nós temos desde o que é analfabeto até pós-doc. Nós temos todos. Nós não conseguimos ainda traçar esse perfil. Nós estamos tentando ver se tem alguma coisa em comum entre eles. Por enquanto, a nossa experiência não mostra. E desse caso do tratamento, das oficinas, há um índice de recuperação? Há casos bem-sucedidos de recuperação? Se pensarmos em termos nacional, né? Sim, existe. Em termos de Rio Preto, nós não temos esses dados estatísticos ainda, porque nós iniciamos o trabalho, em seguida nós tivemos que parar por conta da pandemia e a gente retomou agora há poucos meses. Então, também é o nosso objetivo. Assim, a princípio, eu posso te adiantar que os que já passaram conosco não voltaram. Só que eu não sei te garantir se é que não houve a violência ou não houve o registro. Né? Mas nós estamos tentando fazer essa leitura também. O secretário, no período da pandemia, no primeiro semestre, eu lembro que eu entrevistei a doutora Dálice e ela confirmou que no período da pandemia houve um aumento no número de casos de agressão, violência doméstica. Há já algum dado fechado sobre isso? Empiricamente, a senhora percebeu um aumento no número de casos, principalmente nesse período que as pessoas ficaram muito em casa, sem contato social? Sim, houve um grande aumento. Por quê? Primeiro, porque esse agressor ficou mais tempo em casa com a sua esposa. Muitos perderam o seu trabalho, a economia, e ele já é uma pessoa agressiva. E por qualquer motivo, ele já agredia, até mesmo por uma brincadeira, uma briga dos filhos, coisa de criança corriqueira. Então, houve bastante o aumento. Eu trouxe aqui um dado para vocês. Eu vou ler, você dá licença, porque são tantos. Olha, em 2021, isso daqui, nós estamos em 2022. Em 2020, o total de pessoas atendidas e vítimas foi 1.668. E total de mulheres atendidas, 1.494. E total de atendimentos, 4.597. Total de avaliação de abrigamento, que são aquelas mulheres que a gente recolhe na casa-abrigo, que tem um risco iminente de morte, 55. Agora, em 2021, total de pessoas atendidas, de vítimas e familiares, 2.141. Total de mulheres atendidas, 1.869. E total de atendimentos, esse total de atendimentos é porque a mulher, ela não vai uma vez só, ela vai 2 vezes na semana, entendeu? Ela vai, é um tratamento, ela vai, 7.651. E o total de avaliação de abrigamento, 46. Então, teve um aumento muito grande nesse período da pandemia. Como que está essa casa-abrigo hoje? Tem muita mulher abrigada lá? Como que funciona isso? Então, a casa-abrigo, essa casa é de caráter sigiloso, que quem faz a avaliação para aquela mulher que precisa é a nossa equipe do CRAM,
que é composta de psicólogos, de assistentes sociais. Essa mulher que vai para a casa-abrigo é aquela que está com risco iminente de morte, que ela não tem para onde socorrer, ou família, ou fora da cidade, ou ela, é lá que ela precisa. E ela pode ficar lá até 120 dias, ou até mais, se for o caso, com os seus filhos menores de 18 anos. Lá nós temos 5 vagas. Assim, vagas que a gente fala são quartos, cada quarto fica uma família. E a família toda, os filhos, todo menores de 18 anos todos. E assim, uma vaga é regional, é para aquela cidade da região que precisa, a gente acolhe também. Lá ela tem oficinas, tem o acompanhamento psicológico, social, também as crianças, tem oficina. Lá, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar voltar aquela autoestima da mulher para ela sair daquele relacionamento e ela saber que ela pode, que ela consegue seguir uma vida novamente. E tem um prazo médio que essas mulheres permanecem abrigadas? Então, pode ficar até 4 meses, de 15. Isso aí depende da mulher, conforme ela vai se saindo, conforme ela vai... Tem mulheres que vai para outras cidades, que têm famílias em outro estado, e aí a gente faz todo o trâmite para levar essa mulher para casa de familiares em outra cidade, outro estado, outro... E também pode ficar até 120 dias, que são, né? Ou mais. Isso depende. Depende da complexidade. Aí, né? Passar para a vereadora falar um pouquinho dos projetos, né, vereadora, que a senhora tem. São vários, tratamento para homens agressores. Isso. Tem a Lei Maria da Penha, sim, a patrulha, né? Nós vamos falar ao longo da semana sobre isso. Mas se quiser dar uma adiantadinha já. Desde que eu assumi o mandato, Alexandre, Sueli e Cris, eu sempre procurei ter uma linha de atuação que encaixasse uma na outra, né? Então, nós criamos a Semana de Combate à Violência Doméstica, foi onde nós tínhamos a ideia de trazer o conhecimento das políticas públicas que Rio Preto já favorecia essas mulheres em situação de violência. Nós criamos alguns mecanismos que as técnicas precisavam, no caso da Casa-Abrigo, por exemplo, crianças que ficam junto com as mães. Elas tinham dificuldade de transferência de escola, né? Às vezes a mulher estava na região norte e o agressor estava cercando, a criança tinha que mudar de escola. Então, nós criamos uma lei que virou um mecanismo, né, junto com a Casa-Abrigo, onde essa criança ela é acolhida em qualquer momento, em qualquer escola da cidade, conforme a necessidade da família que ela está, por estar em situação de violência. Nós temos a patrulha, que também, né, foi uma luta, o anexo até então que nós não tínhamos. Então, são políticas públicas que elas têm que se falar, né? E agora nós aprovamos em 2020, durante a pandemia, a lei que faz, né, com que sobre a recuperação, reeducação e acompanhamento psicossocial de agressor a vítimas de violência contra a mulher e de outras providências, que já é o trabalho que a Sueli desenvolve, né, junto à vara, né, junto com homens agressores, homens que praticam violência. Sim. Só que o trabalho que nós desenvolvemos é com a situação já judicializada. Já judicializada. Aí, no caso, né, exemplo, ela já está com esse trabalho de recuperação. No município, nós tínhamos, Cris, uma política chamada, que era o CRAF, Centro de Referência e Apoio à Família, que é um serviço que eu gostaria, né, que através dessa lei pudesse estar em evidência novamente, para que esses homens, né, que praticam essas violências, quando as mulheres vão buscar ajuda lá, olha, meu relacionamento está agressivo, é abusivo, eu estou sofrendo violência, ela vai na prevenção. E a gente trabalhar no município também a prevenção a esses homens que praticam a violência. Perfeito. Então, seria uma junção de política pública, tanto do Poder Judiciário, como também do município, né, da Secretaria da Mulher, que já desenvolve um trabalho muito relevante em questão de enfrentamento à violência contra a mulher, e a gente abraçar a família.
Porque, que nem mesmo você disse, nem toda mulher ela quer que o homem que faz parte da vida dela seja preso. Ela quer recuperar, né? Então, eu vejo que as políticas públicas, elas têm que se encaixarem. Então, aquela mulher que vai na Secretaria da Mulher, que ela reconheceu que ela está passando por um momento assim, por um casamento abusivo, muita agressão, se oferecer o serviço também para o esposo, para o companheiro, ela também vai caminhar junto com ele, de maneira que essa família venha a ser restabelecida, né? Porque a gente não pode deixar de falar que tem a criança que também vive no contexto de violência, ela reproduz violência na escola, porque ela vê o pai agredir a mãe. Quantas crianças não entram no meio, Sueli, querer separar a briga entre o casal? Então, é um ambiente, um núcleo familiar desestruturado. Então, se nós juntarmos essas políticas públicas, né? Eu estou cuidando da mulher, mas também vamos cuidar do homem, para aqueles que aceitarem, né? Porque tem que ter aceitação, mas a política tem que existir. Então, é um trabalho que nós já estivemos conversando sobre isso, né, Cris? Sobre a execução dessa lei. E como houve pandemia, os projetos todos foram paralisados, mas que venha retomar com força para 2022. A gente tem até uma parceria com a Sueli. Eu acho perfeito, vereadora, porque nós já tivemos situação de um casal que procurou, ele queria participar voluntariamente e ela não queria dar queixa nenhuma. Então, nós, no judiciário, trabalhamos já na medida protetiva, mas nós temos os casos que não tem nada judicializado, que a mulher, o próprio homem, pede ajuda sem querer colocar a justiça nisso. Seria perfeito um trabalho preventivo, e eu só queria acrescentar, quando você me perguntou do núcleo de práticas restaurativas, a gente trabalha com os homens, mas nós temos alguns outros serviços. Um deles é dedicado às mulheres que estão na condição de abrigamento lá com a Cris, na secretaria, que a gente tem uma voluntária que trabalha a constelação familiar sistêmica. E por mais de um ano ela trabalhou com as mulheres que estavam na condição de abrigamento. Infelizmente suspendeu por conta da pandemia, mas nós estamos retomando. Queria aqui publicamente falar para a senhora que o serviço está disponibilizado. Com relação à constelação familiar para a mulher, existe algumas críticas e uma corrente que defende muito, mas eu quero deixar bem claro que ela é totalmente voluntária. Então, caso queira, o serviço está disponibilizado. Nesse sentido, a gente traz um judiciário mais parceiro da comunidade também. E a gente tem o respaldo tanto do executivo quanto do legislativo, das universidades, e que a gente gostaria muito de acirrar isso cada vez mais. E esse trabalho que você propõe, para mim, é perfeito. Se a gente puder ir tratando disso, pode contar conosco do judiciário. É tudo em favor daquelas que precisam mais, né? De apoio em restaurar a sua família, restaurar a sua vida, né? É tão difícil a gente olhar para aquela mulher que foi agredida, ela fica sem perspectiva, ela não acredita em si mesma, né? E ainda mais quando é mãe, né? Ela se sente incapaz até de criar sua família. Eu queria saber da secretária, em casos de menores, meninas menores que passam eventualmente por relacionamento abusivo, o tratamento é o mesmo, aí a família deve ser acionada, o responsável. Existem casos nesse sentido? Então, lá na nossa secretaria, a gente não trabalha com menores de 18 anos. Aí cai para a vara da... Entendeu? Mas isso que as meninas, que elas falaram, a Sueli, a nossa vereadora Karina, é muito importante esse trabalho com os homens agressores, porque se ele rompe aquele relacionamento com aquela mulher, ele vai reproduzir em outra. Então, a gente tem que ajudar, a gente tem que fazer isso é muito importante, é muito válido. Vou fazer a mesma pergunta para a Sueli, no caso de menores. Porque acho que a própria vereadora citou que chega algumas coisas, a menina, 16, 17 anos, já sofrendo com namorado abusivo. Sim. Por isso que eu coloquei no início que a gente trabalha numa parceria da Vara da Infância e Adolescência com a violência doméstica. Porque nós temos tanto a situação do adolescente que pratica a violência, como do adolescente que sofre a violência. E o que é interessante a gente falar,
complementando o que a Karina colocou, é que essa violência ela não é só contra a mulher, ela é principalmente contra os filhos. Então, nos grupos reflexivos, nós temos homens que praticam violência contra os filhos. Os adolescentes que praticam a violência, eles respondem por nós, medida socioeducativa, tá? E as meninas vítimas também são atendidas por nós. O que nós estamos percebendo empiricamente? É que a adolescente vítima, geralmente os próprios pais já tomam a decisão e intervêm. Então, elas chegam para nós mais para punir, digamos assim, responsabilizar a pessoa que fez aquela violência. Mas ela existe e é preocupante. E eu acho que tudo caminha pela educação. A propósito de ir para a escola, talvez a gente pensar um pouco mais nisso, tanto para o homem refletir o seu comportamento, que às vezes para ele não é nem violência. É entender o que é, né? Exatamente, quanto para a mulher identificar. Porque às vezes, no ciclo da violência, quando começa a da cor do batom ou da cor do esmalte, pensa que é um carinho, é amor. Né? E é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que tudo passa pela educação. Eu sempre acreditei nisso, porque está formando o indivíduo ali, né? É onde ele vai sair para a sociedade. E é necessário estarmos falando cada vez mais desses assuntos, porque se a gente não ensinar, eles vão aprender de outra maneira. Então, precisa ser falado. A escola é uma grande parceira. Quer falar? Pode Eu, falar. como fui professora durante 28 anos, eu sempre falo que através da educação é que a gente transforma uma sociedade. Isso é muito importante ter nas escolas, desde a educação infantil. A gente tem hoje alguma coisa nesse sentido na rede municipal? Então, eu saí, já tem 5 anos que eu sou aposentada, né? Então, mas assim, eu como professora, eu sempre fiz aquele trabalho de leitura com as crianças, não violência, não preconceito, porque isso, a gente vai trabalhando com a criança, ela vai assimilando, e isso tem que ser algo contínuo e mudando as estratégias conforme a educação infantil, fundamental 2. A gente tem que trabalhar isso é muito importante, trabalhar, porque além da gente, quando a gente trabalha isso com a criança, ela chega e conta algo para gente. Sim. Na minha casa acontece isso. E eu acho que é importante hoje até conscientizar os pais, porque muitas vezes tem educação sexual, fala, estão ensinando meu filho a fazer sexo, sabe, quando tem aquelas cartilhas, ideologia de gênero. Então, acho que falta um pouco também conscientizar os pais, né? Eu, por exemplo, eu trabalhei 28 anos dentro de uma sala de aula como alfabetizadora, eu nunca vi essa cartilha, tá? Vou ser muito sincera para vocês. Na rede municipal, eu nunca tive isso. Então, aqui. Eu não posso falar de algo que eu nunca vi isso. Tá certo. Para deixar claro para as mulheres que acompanham a gente, quando que deixa o relacionamento, os ciúmes do homem, deixa de ser aqueles ciúmes de relacionamento mesmo, para se tornar um indício de que ele pode vir a ser um agressor? Eu acho que quando a coisa começa a ser muito forte, então, ele começa a alterar o tom de voz, ele começa a exigir contra a vontade dela. Nós mulheres, nós percebemos, né? Às vezes, nós não queremos ver. Não aceita, né? Não queremos aceitar. Queremos enxergar. Não queremos enxergar, então, mas a gente estamos percebe. Tão envolvida com aquele relacionamento que a gente não quer enxergar, mas ele vai dando pista, o agressor, ele vai dando as pistas. E a mulher, ela vai aceitando, porque ela quer viver aquele amor que ela conveniente acha até naquele momento, né? Porque ela fala, não, ele me ama, é amor. Aí até que um ponto que ela não vai aguentar, ela vai se anulando. A mulher... E é onde que o período tenso, violência, depois reconciliação. É bem por aí. Até que... acirrando cada vez mais. E a mulher, ela tem que ficar atenta a esses sinais quando ela começa a estar muito excluída dos ciclos de amizade. Exemplo, ela tinha um grupo de amigas, ela se relacionava mais com a família. Então, quando começam as proibições, eu queria ir na minha mãe. Não, a gente vai em outro lugar. Porque fui convidada para ir. Não pode, eu já tenho outro compromisso. Quer dizer, sempre ele.
o sufocamento, né, do sentimento da mulher. Isolando a mulher. Isolando de maneira que ela não seja alertada para aqueles que a amam, que estão em torno, né? E eu já vi situações parecidas com essa situação, de que a mulher ela tinha o hábito de fazer caminhada com as amigas. Aí ele falou, não, eu vou fazer caminhada com você. Aí, quando no ir e vir da caminhada, sempre conversa, né? Ele segurava na mão dela e falava assim, não, você está comigo agora. Tipo assim, você não precisa de mais ninguém. Eu sou o seu tudo, eu sou o seu mundo. Então, a mulher ela tem que despertar que ela perdeu o mundo dela, na verdade, né? Quando ele deixa ela decidir tudo por ela. Você vai comprar essa roupa, você vai passar esse batom, você vai nesse lugar. Então, a mulher tem que estar atenta e se defender, se proteger, na verdade. Porque pode ser uma estatística futuramente. Mas esse é o objetivo, né? Ele tira ela do convívio de todos para as pessoas não enxergar o que ele está fazendo com ela. Esse é o objetivo, né? Mas é preocupante. Então, a mulher tem que ter esse olhar. Ela tem que ter, por mais que ela esteja envolvida naquele relacionamento, ela tem que ver que aquela relação que está fazendo esse tipo de coisa é nociva, não vai fazer bem. Uma hora vai ficar muito pior. Legal. Só uma curiosidade, há casos de relacionamento abusivo em relacionamentos homoafetivos, mulher, homem? Há também a mesma coisa. Tem. Sim. Infelizmente, a violência ela é praticada por homens e por mulheres. E chegou ao meu conhecimento de meninas, né? Uma sufocando a outra em práticas que uma não queria, mas a outra queria. E isso me deixou muito apreensiva, né? Porque ela também tem que ser tratada, não é? Não é porque é só um homem, não. Se a mulher também ela tem essa prática de violência, de abuso, ela é uma pessoa que precisa ser cuidada, né? De maneira que ela não venha reproduzir e sufocar o relacionamento. Eu só queria acrescentar rapidamente, assim como a mulher não percebe que ela está sendo vítima de violência, às vezes o homem não percebe que está praticando essa violência. Quando ele se dá conta, é tarde demais. Quando ele se dá conta, já foi para uma coisa muito feia. E é esse o nosso trabalho lá no Judiciário. Quando a gente fala de oficina reflexiva, é trazer temas como machismo, essa história cultural da mulher dentro de casa, posse, trazer isso como reflexão, para que o homem também tenha ciência do que ele está fazendo, do mal que ele está causando. Legal, gente. Acho que é isso. Quero passar a palavra para uma consideração final, passar para a secretária Maria Cristina, falar o que a senhora quiser deixar algum contato aí também, algum serviço que a senhora deseja, fique à vontade, secretária. Eu gostaria que as mulheres ficassem bem atentas nos relacionamentos que elas estão tendo, se tem alguma que ela vê que está fugindo um pouquinho do normal, para que elas procurem a secretaria, o nosso atendimento. Eu vou passar o endereço da secretaria, Rua Bernardino de Campos, 4075, na Redentora, e o telefone é 3222-2041. Lá estaremos para acolher, para orientar, para ajudar essa mulher. Muito 3222-2041. Isso aí mesmo. O número, então. Obrigado, secretária. Sueli, por favor. Eu só queria, assim, salientar de novo como é bom ter parceria com o município, de poder contar com vocês. O Judiciário está de portas abertas para esse trabalho. E nós ficamos na Rua Tupi, 765, Nova Redentora, mais ou menos perto da Cris. Não me lembro o telefone, mas qualquer coisa, sempre a partir das 13h, levando carteirinha de vacinação para poder entrar. Só dá um Google ali que acha o endereço e o telefone. A vara da violência doméstica. Núcleo de práticas restaurativas que atende os homens e pode orientar as mulheres. A vara de violência doméstica está na Marechal Deodoro, 3036, quarto andar. No fórum aqui no Fórum Central. Legal. Vereadora, obrigado, viu? Fica à vontade para a senhora falar. Ao longo da semana a gente ainda vai ter outras outras conversas dessa. Bom, eu quero agradecer o espaço que nós estamos tendo aqui na TV Câmara, que eu acho importantíssimo, que
graças a Deus, tem alcançado cada vez mais, né, os telespectadores, eles se envolvendo com aquilo que acontece aqui na Câmara. E esse é o meu papel como vereadora, né, de estar trabalhando com vocês, Poder Judiciário, Poder Executivo e o Legislativo. Olha que bacana isso. E trabalhando os 3 poderes em favor das pessoas, né? Eu fui eleita para ajudar as pessoas. Cada um está com um papel aqui, de maneira para oferecer o seu melhor para a nossa sociedade, né? Então, eu fico muito grata por essa entrevista, né? Eu acho que foi muito bom, né? Que as pessoas ouviram você, Sueli, com o seu trabalho exemplar, espetacular, junto, né, com a causa restaurativa, a Cris, na Secretaria da Mulher, que desempenha um papel importante e está dentro da nossa cidade. O meu sonho é esse, né? A cada vez mais as pessoas conhecerem os serviços que já existem, de maneira que elas possam ser ajudadas, acolhidas, que tenham uma vida ampla, que é o que nós queremos cada vez mais, né? Que as pessoas sejam felizes. É isso. Legal. E estou à disposição, gente. Meu gabinete aqui é o número 10. Estou aqui à disposição de vocês para ouvir, me colocar, né, para ajudar em vocês nos bairros, enfim, estamos aí à disposição. Legal, gente. Obrigado, a vereadora Karina Caroline, a Sueli Aparecida Lopes, assistente social do Judiciário, e também a secretária Maria Cristina de Godoy Augusto, secretária da Mulher, Raça, agora mudou o nome. Secretária Municipal da Mulher, Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial. É verdade, antes era raça, etnia, mudou o nome aí recentemente. Legal, obrigado. Lembrando, então, Rua Bernardino de Campos, 4075, a Secretaria da Mulher, 3222-2041, qualquer problema aí, pode procurar a Secretaria. Bom, e para comemorar o Dia da Mulher, a Câmara, por meio da Associação de Funcionários aqui da Câmara, ASCAM, realizou o seu já tradicional café da manhã. Por conta da pandemia, mais uma vez, a opção foi distribuir kits individuais às servidoras da casa, que foram também presenteadas com kits de higiene e tudo mais. Vamos conferir como é que foi aí na reportagem. Prendas e quitutes alegraram a manhã das funcionárias do Legislativo. A iniciativa da Associação dos Servidores da Câmara Municipal, a ASCAM, foi uma forma de lembrar o mês de homenagem às mulheres. É um dia muito especial. A gente tem que homenagear todas sempre, porque nós somos assessorados diariamente, orientados. Então, essas mulheres são capacitadas, são queridas, dignas de toda a homenagem, não somente na semana ou mês da mulher, mas todos os dias. E eu passei, né, estou nessa casa há mais de 20 anos e tenho visto, né, as mulheres se desenvolvendo, ocupando lugares devidos, diretoria, fazendo a diferença onde elas estão. Então, esse é o papel da mulher na sociedade, dar o seu melhor e fazer a diferença aonde ela estiver, porque nós somos a luz desse mundo, gente. Então, vamos fazer a diferença, vamos florescer. Desejo a todas um mês de março, assim, uma vida cheia de conquistas, cheia de realizações, porque é assim que a mulher faz. Ela se destaca naquilo que ela acredita. E nós acreditamos na vida, nós acreditamos, né, no mundo. Então, parabéns a todas as nossas amigas, servidoras aqui da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O presidente do Legislativo, Pedro Roberto, aproveitou a oportunidade para deixar registrada a gratidão às mulheres que trabalham na Câmara. Um agradecimento pelo trabalho que todas as servidoras têm prestado ao Poder Legislativo, à cidade. E é um momento de reflexão, um momento de comemoração, mas mais de reflexão, né? A gente sabe dos inúmeros problemas que as mulheres enfrentam, né? E a gente precisa estar ao lado e enaltecendo o trabalho e também registrando e refletindo sobre o que precisa ser melhorado em relação a tudo, né, em relação à mulher. Eu estava pensando num artigo que a presidente do Conselho da Mulher escreveu, né, no sentido de que as mulheres foram liberadas para votar há 90 anos. Quer dizer, só isso nos leva a uma reflexão profunda, né? Imagina, o Brasil tem mais de 500 anos e a mulher só pôde votar de 90 anos para cá. Quer dizer, realmente muita coisa ainda precisa ser feita e a gente quer fazer essa reflexão também. Atualmente, trabalham na Câmara de Rio Preto 84 mulheres entre funcionárias efetivas, terceirizadas, comissionadas, estagiárias e vereadoras. Me sinto muito acolhida na Câmara, tanto que está difícil para aposentar.
mas eu acho que aqui tem muito respeito com as mulheres, tem muita valorização, né? A gente está sempre no ápice das coisas e tanto os vereadores quanto os funcionários têm um respeito imenso por todas as mulheres. Eu, particularmente, me sinto muito acolhida. Hoje a gente está aqui, né, para comemorar o Dia das Mulheres, a força, a luta e essa busca por um ambiente igualitário e de respeito. Nós resolvemos fazer um mimo para as mulheres e eu espero que elas tenham gostado e que a gente continue assim, sempre conseguindo alcançar os objetivos e sempre almejando mais e ocupando posições de destaque também. Bacana aí, gente. Parabéns, então, a todas as mulheres e, mais do que ganhar presente, é luta na veia. Bom, e nessa terça-feira teremos a 13ª e 14ª sessões ordinárias de 2022. Vamos conferir os itens na pauta com o jornalista Matheus Camargo. A Câmara Municipal de São José do Rio Preto realiza nesta terça-feira, dia 8 de março, as sessões ordinárias de números 13 e 14 de 2022. Na pauta da 13ª sessão, que será realizada no período da manhã, os vereadores vão analisar 2 vetos totais, 2 projetos de lei complementar e 1 projeto de lei. O primeiro veto total do Executivo é sobre um projeto de lei de Anderson Branco, do PL, que dispõe sobre a fiscalização vertical e horizontal de toda a fiscalização eletrônica de velocidade efetuada por meio de lombada eletrônica e radar móvel ou fixo nas vias urbanas no município. O segundo veto rejeita projeto de lei de Renato Pupo, do PSDB, que dispõe sobre o Código Sanitário Municipal, permitindo a aplicação de penalidade de multa em casos de eventos que promovem aglomeração, levando em consideração a capacidade econômica do infrator. O vereador Jorge Menezes, do PSD, é autor do projeto de lei complementar analisado em segunda discussão, que suspende por 4 anos qualquer inclusão de área no perímetro urbano do município. Outro projeto de lei complementar que será votado nessa sessão, em primeira discussão, é de Jean Charles Serbeto, do MDB, que dispensa o servidor público dos dias de trabalho em que for doador não parental de medula óssea ou de órgãos. Encerra a votação do período da manhã o projeto de lei do Executivo que retifica artigo que autoriza doação de imóvel ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Já na 14ª sessão ordinária, realizada no período da tarde, os vereadores analisam um veto, 4 projetos de lei e 1 projeto de resolução. O veto total do Executivo é em projeto de lei do vereador Robson Risse, do Republicanos, que possibilita ao contribuinte, no pagamento de dívidas municipais da administração direta ou indireta, que doe a diferença entre o valor da conta até a próxima unidade real, ao Fundo Municipal de Saúde. Os projetos de lei que estão na pauta dessa sessão são os seguintes: de Robson Risse, do Republicanos, em segunda discussão, que dispõe sobre a possibilidade da substituição de prestação pecuniária originada de infração ambiental pelo plantio de mudas. De Paulo Paulera, do Progressistas, também em segunda discussão, que retifica nome de via pública. Também de Paulera, do Progressistas, em primeira discussão, que dispõe sobre alvará provisório para micro e pequenas empresas instaladas em loteamentos em fase de regularização. O último item da pauta é projeto de resolução de Renato Pupo, do PSDB, em segunda discussão, que altera o regimento interno e diz que só pode participar de CPI vereador que assinou requerimento antes do mesmo ser protocolado. As sessões são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET, e no 28.2, sinal aberto e digital. Todos os projetos em tramitação na Câmara de Rio Preto podem ser consultados no site www.riopreto.sp.leg.br. Matheus Camargo, para a TV Câmara, o canal do Legislativo. Bom, tá então, gente. Lembrando, as sessões acontecem nessa terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Por isso a gente adiantou o tema hoje. Amanhã a gente não tem o programa, por conta das sessões.
a primeira às 9 da manhã, a segunda às 2 horas da tarde. É isso aí, essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite e amanhã, cedinho, às 7 da manhã. Esse programa fica disponível também nas nossas redes sociais, fica lá no YouTube e também no Facebook. Lembrando que você pode enviar suas mensagens com sugestões de pauta, entrevista, etc., pelo nosso WhatsApp, anota aí, 991637905, e todas as informações do Legislativo de Rio Preto você encontra no nosso site, que é o riopreto.sp.leg.br. Em breve a Câmara vai disponibilizar um aplicativo, um app aí para você instalar no seu celular, com acesso a todas as informações em tempo real aqui da Câmara Municipal. Assim que estiver disponível, a gente avisa você. Lembrando que a gente tem também nosso Instagram e o nosso Flickr, onde você encontra fotos e informações sobre todos os eventos aqui da Câmara Municipal. E ao longo dessa semana, em homenagem às mulheres aí, vamos voltar a falar sobre o tema. Antes de terminar, esse programa teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Eude Russo, o GC do Tiago Zatti, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Agradeço a sua audiência, sua paciência e até o próximo programa.